Vamos para a segunda parte da nossa aula, né? Para correção do segundo para casa, né? Na segunda parte da nossa aula, então, de interações intermoleculares, nós havíamos falado sobre pontos de ebulição e ponto de fusão, né? E nós vimos que tem uma receitinha para a gente determinar qual composto, né, por meio de comparações, vai possuir o maior ponto de ebulição. Então a primeira coisa para a gente determinar o maior ponto de ebulição é comparar o tamanho das moléculas, né? Isso foi discutido e falado dentro da sala de aula. Aí nós determinamos o seguinte, ó, as moléculas elas têm tamanhos próximos. Se não tiverem, se tiverem, nós passamos para o próximo carinha, que é a receitinha de bolo. Não, peraí, me embolei todo aqui, desculpa, vamos lá de novo. Primeiro passo de tudo, para nós determinarmos o ponto de ebulição de uma molécula, é prioritariamente olharmos o tamanho dela. Se ela é um molecão, se eles têm tamanho, as duas moléculas que eu estou comparando têm tamanhos diferentes, o molecão, ou seja, a grandona, vai ser a que vai ter o maior ponto de ebulição. Beleza? Embora a maioria aí é tudo medido experimentalmente. Olhou lá e deu diferença nos tamanhos das moléculas, elas têm tamanhos parecidos, aí nós vamos olhar a que tem o maior número de ramificações. A que tem o menor número de ramificações, ela vai ter o maior ponto de ebulição. Já já nós veremos alguns exemplos aqui para facilitar essa ideia de ramificação. E o terceiro exemplo, né, se as duas moléculas não tiverem ramificações nenhumas ou não tiverem ramificações, que nós vamos olhar são as interações intermoleculares, né? Tudo isso nós discutimos na aula do dia 16. As que possuem as interações intermoleculares, então, os pontos de ebulição vão ser dados da seguinte maneira. A que faz dipolo instantâneo e dipolo induzido, ela vai ser a perdedora, ela vai ter o menor ponto de ebulição de todos. Todas as espécies possíveis, tá? E isso quando eu estou falando de interações intermoleculares. Depois, nós passaremos para dipolo permanente e dipolo permanente, né? Que é a segunda colocada. Vindo da terceira colocada, que são as ligações de hidrogênio, e no quarto lugar, que eu não havia falado dentro de sala de aula desse exemplo, que são os íons dipolo. Beleza? Então, para interações intermoleculares, são essas o crescimento dos pontos de ebulições. Quando o ponto de ebulição envolve quebrar ligações químicas entre dois átomos, aí a mais fraquinha é a ligação covalente. Ela é mais fraquinha entre as ligações, mas ela é mais forte do que todas as interações. Beleza? Seguida das ligações iônicas e finalizando nas ligações metálicas. Beleza? Então, agora nós veremos vários exemplos aqui para ilustrar isso. No exercício número 1, eu havia pedido para vocês me determinar qual dessas duas espécies aqui, de cada um dos exemplos, teriam o maior ponto de ebulição. Então, olha só, essa primeira aqui tem tamanhos próximos, não tem ramificações, mas aqui nessa pontinha, deixa eu dar um destaque nela diferente. Aqui nessa pontinha, eu tenho uma hidroxila que vai fazer ligações de hidrogênio, beleza? Com esse carinha fazendo ligações de hidrogênio e esse outro aqui formado somente por carbonos e hidrogênios, ou seja, ele é um hidrocarboneto, faz interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Logo, esse carinha aqui, destacadinho aqui, vai ter o maior ponto de ebulição. Beleza? Agora, nesse outro caso aqui. Moléculas com tamanhos parecidos, não tem ramificações, mas, de novo, essa daqui tem uma hidroxila aqui, só que essa daqui, ela tem duas hidroxilas. Como que essa espéciezinha ela tem duas hidroxilas, ela pode fazer ligações de hidrogênio por duas extremidades das moléculas. Logo, ela possui o maior ponto de ebulição.
desses parzinhos que nós estamos comparando. Beleza? Exemplo C. O exemplo C, nós temos um caso aqui formado por carbonos e hidrogênio, e carbono e hidrogênio, mas aqui nós temos um cloro. Isso daqui é um pedacinho de uma espécie de polímeros, beleza? O que são polímeros? São espécies que vão se repetindo essa estrutura infinitas vezes, por isso nós colocamos esse Nzinho. Com esse clorozinho aqui, o cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono, então ele vai gerar uma polaridade nessa molequinha aqui. Ele gerando essa polaridade nessa molequinha aqui, nós passaremos então a ter uma espécie aqui desse lado que faz interações intermoleculares do tipo de polo permanente e aqui de polo induzido, já que aqui desse lado aqui todas são apolares. Então aqui vai possuir maior ponto de ebulição, é a de número 2. Muito bem. Outro exemplo. Tenho duas espécies aqui que são capazes de fazer ligações de hidrogênio. Beleza? Só que nessa espécie 2 aqui eu posso fazer ligações de hidrogênio tanto aqui embaixo na hidroxila. Logo, ela é a espécie que possui o maior ponto de ebulição. Belezinha? Facinho, facinho? Beleza. Exercícios desse tipo, pessoal, não tem outro jeito. É treinando. Tem que treinar. Se não treinar, a gente não vai conseguir sair do lugar. Beleza? Por isso que eu insisto tanto para vocês. Façam para casa e me entreguem para me ver como vocês estão raciocinando. Então vamos lá. Olha o tamanhozão dessa molecona aqui de cima. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbonos. Agora, olha essa molequinha aqui. Na cadeia principal ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Aliás, contei errado ainda por cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. Menos ainda. Além dessa daqui ser uma cadeia menor, ela tem várias ramificações. E ainda por cima, pode fazer interações intermoleculares, intramoleculares. Dentro da própria molécula ela pode interagir. Aqui onde está, eu estou destacando de verdinho, pode rolar uma interação que nós chamamos de interação intramolecular. Como que está entre átomos de carbono é de polo instantâneo e de polo induzido, né? E embora tenha esse clorozinho aqui para gerar um pouco de polaridade na molécula, essa de cima ela é muito maior, portanto ela é a que deve possuir o maior ponto de ebulição. Beleza? Então, pessoal, agora olha essa daqui. Nós temos a espécie cis, né, que é esse carinha aqui. Aqui, na verdade, seria tudo junto, né, mas devido ao meu espaço aqui, eu tive que dar uma comprimida nele. Então, pessoal, a espécie cis nós já vimos que é uma espécie polar. Se ela é polar, ela faz de polo permanente, certo? Só que aqui eu tenho olha aqui, eu tenho 3 hidroxilas. Então, tipo assim, vai fazer muitas ligações de hidrogênio, não é verdade? Então, essa espéciezinha 1 aqui é a que vai possuir o maior ponto de ebulição. Aqui nessa letra G agora. Acetona faz de polo permanente e aqui na 2 faz ligações de hidrogênio. Logo, ligações de hidrogênio são mais fortes. Agora essa daqui então, pessoal, essa daqui provavelmente a letra H pode ter gerado um pouquinho de dúvidas. Porque olha só, eu tenho aqui a acetona, certo? A acetona, ela é um líquido muito volátil, ela faz interações do tipo de polo permanente e polo permanente. E nós temos o SiO2. O SiO2 é a sílica. E a sílica, com esse Nzinho aqui de baixo, lembra que eu havia falado lá nos polímeros para vocês? Quer dizer que se repete N vezes. Só que a sílica ela é um molecão, ela é uma macromolécula, ela é toda junta, porque ela é a que forma o vidro da nossa casa, certo? Então,
Como ela é um molecão, nós iremos considerar que aqui nós temos ligações químicas interatômicas, ou seja, entre átomos covalentes. Então, logo, essa daqui vai ser a que vai possuir maior ponto de ebulição. Entre o HCl e o HF. HF, pessoal, faz ligações de hidrogênio, não é verdade? E o HCl somente de polo permanente. Logo, a espécie 2 é a que possui o maior ponto de ebulição. Essa daqui também de baixo é interessante também. Latão, que é uma liga metálica entre cobre e zinco, e o alumínio. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual dos dois vai ter maior ponto de ebulição? Eu falei com vocês nas ligações metálicas que uma liga metálica ela dá uma resistência maior para o material. Logo, se ele está mais resistente, ele é mais difícil de fundir. Ou seja, o latão vai ter maior temperatura de fusão e ebulição. E por final, o CO2 e o CO. CO2 apolar, dipolo instantâneo e dipolo induzido, e CO, ligações do tipo de dipolo permanente, né? Interações, perdão. Então ele possui o maior ponto de ebulição e o maior ponto de fusão. Então, esse exercício número 1 realmente requer um treino bastante apurado nele para ele ficar facinho, beleza? Então tente, refaçam eles quantas vezes forem necessário para vocês conseguirem pegar a ideia, tá? Mas não desliga não, porque não acabou o exercício ainda não. Vamos fazer outros exercícios aqui agora. Esse exercício agora, pessoal, observem que eu tenho aqui duas moléculas com tamanhos parecidos, certo? Só que uma é gás e a outra é líquida. Aí eu perguntei para vocês o seguinte, pedi para vocês me explicarem por meio das interações intermoleculares por que o metano, que é o CH4, ele é um gás, enquanto o metanol, que é esse carinha aqui, ele é líquido. Então, pessoal, observa que o metano, ele é um cara apolar, certo? Ele sendo um carinha apolar, ele vai fazer interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. O metanol, por sua vez, ele tem uma hidroxila. Então, além dele ser polar, ele faz ligações de hidrogênio, certo? Como que as ligações de hidrogênio elas são mais juntinhas, elas são mais apertadinhas, nós temos então que esse carinha aqui, ele vai ter uma interação intermolecular mais forte, que vai deixar as molequinhas mais juntinhas, né, fazendo então com que ele seja líquido, enquanto as interações desses aqui sejam mais fraquinhas e não consiga juntar a ponto delas ficarem líquidas. Beleza? Viram só como que é facinho? E agora vamos aqui para o último exercício, né? O exercício 3 eu passei aqui algumas bases orgânicas para vocês. Algumas bases lá da biologia, né? E contei a historinha, falei que, né, que essas bases elas ficam unidas por meio de interações intermoleculares que são bastante fortes, não é verdade? Aí eu falei com vocês que eu queria saber o nome das interações intermoleculares que mantêm essas estruturas juntas, né? Então, pessoal, é óbvio que todas aqui são polares, né? Porque entre carbono e hidrogênio eu tenho vários grupos que possuem uma polaridade alta, né? Como o oxigênio e o nitrogênio aqui, por exemplo, né? Em todos esses casos aqui. E essas bases biológicas são as que constituem a fita do DNA, né? E então aqui eu tenho casos que vai poder fazer ligações de hidrogênio, né, como esse caso aqui de cima, e eu tenho casos aqui que somente será possível as interações do tipo de polo permanente. Então, pessoal, o que manteria unida essas interações intermoleculares seria a ligação de hidrogênio. Seria errado falar de polo permanente? Não seria errado, mas se tem uma ligação um pouquinho mais forte, ela que tem que prevalecer.
Beleza? Por exemplo, se eu for falar, se vocês forem fazer prova de vestibular de outra universidade e perguntar qual interação intermolecular do álcool, tem que ser a mais forte que manda, né? A mais forte que vai prevalecer. No caso, então, seria ligações de hidrogênio. Beleza? Então tá bom, pessoal, tá aí. Esse foi o para casa, então, da nossa aula do dia 16. Beleza? Abração para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau!